Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação e uma breve correção do PET volume 3 do segundo ano do ensino médio, semana 3. Vamos trabalhar hoje sobre os riscos e consequências do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente na adolescência. O primeiro texto, que é colocado para vocês, traz informações estatísticas sobre o consumo de álcool e óbitos relacionados a esse consumo, além de trazer informações sobre os transtornos e consequências à saúde atribuídas ao consumo de álcool, bem como a dependência dessa substância e suas implicações na vida social do indivíduo. Na atividade 1 temos o seguinte: vamos refletir. Na semana 2 realizamos atividades sobre o alto índice de acidentes no trânsito. Na semana 3 vamos refletir sobre os riscos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, principalmente na adolescência. Então são 2 semanas bem correlacionadas. A semana 2, que trabalhava sobre trânsito, e agora sobre o consumo de álcool. Elas têm a correlação que o grande consumo de álcool e a direção acabam em acidente. Então é preciso estudar esses pontos para ter uma maior consciência. E este texto traz alguns dados estatísticos sobre o consumo de álcool na adolescência. E depois é pedido o seguinte: a partir da leitura do texto, folha informativa, álcool, que é o primeiro texto dessa semana, e das informações do quadro acima, redige um texto sobre consumo de álcool entre jovens no Brasil. Descreva os riscos e consequências do consumo abusivo de álcool e como esses podem ser evitados. Então, pessoal, vocês devem construir um texto apresentando os riscos e consequências do consumo abusivo de álcool e como esses podem ser evitados. Respondendo a esta questão, eu construí um texto que servirá de exemplo para vocês realizarem o de vocês. O texto é esse. Eu coloquei um título, Jovens e o consumo de álcool, e fiz aqui uma descrição, um texto quase que argumentativo dissertativo. Eu apresentei o problema, desenvolvi ele e apresentei a solução no final, que é mais ou menos o que a questão pede. Aqui é apenas um exemplo, peço a vocês que não liguem para a formatação, então vamos ao texto. O consumo de álcool na adolescência é um problema que precisamos enfrentar. Se consumir de forma indiscriminada, pode causar doenças e dependência. Quase 40% dos jovens brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos. Estes dados eu consegui neste texto da semana, da atividade 1. Seguindo, sejam influenciados pela mídia que vincula o consumo de álcool contextualizado em situações de alegria e entretenimento, ou por exemplos em casa, o fato é que nossa juventude está consumindo mais e mais bebidas alcoólicas. Além disso, o problema está também na obtenção de substâncias alcoólicas, que são facilitadas por falta de fiscalização e cumprimento da lei. O consumo indiscriminado de álcool pode levar à dependência, além de trazer alguns malefícios à saúde. O consumo de álcool pode trazer prejuízos ao fígado, que é responsável pela metabolização do álcool no organismo, além de trazer prejuízos ao estômago, coração e entre outros órgãos. Se isso não for suficiente, o consumo desordenado de álcool interfere na vida social do indivíduo, levando à queda no desempenho dos estudos, comportamentos desordenados, além de problemas no trânsito. O caminho para diminuir o consumo de álcool na adolescência é complexo e árduo. São necessárias mudanças sociais e comportamentais. Precisamos adequar as propagandas vinculadas na mídia, evitando interferências neste público, além de conscientizar sobre os riscos à saúde do consumo exagerado de álcool. Além disso, precisamos pensar na estrutura familiar, pois o exemplo também é a porta de entrada para o consumo de álcool. Então, um texto bem breve, eu tentei correlacionar tudo que era possível, trazendo os riscos e consequências do consumo abusivo de álcool, tanto para a saúde quanto no contexto social do indivíduo, entre outras informações mais, e o que poderia ser feito para evitar esse consumo abusivo. Lembrando, aqui, em parte, a resposta, a construção desse texto é pessoal. Então, vocês podem usar o meu como exemplo, se vocês acharem interessante, e construírem de vocês. Vamos à próxima questão. Então, o número 2 fala sobre a Lei Seca, a Lei 11.705 de 2008, que tem como finalidade, no Brasil, proibir o consumo alcoólico por motoristas. Depois temos um quadro aqui que apresenta a concentração de álcool no sangue, o estado em que o indivíduo fica com determinada concentração e os sintomas que ele apresenta. É importante a leitura deste texto para responder as questões na sequência. Depois, as sanções que o indivíduo sofre ao ser enquadrado na Lei Seca, que é a multa no valor de R$ 2.934,70, além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e ainda o carro pode ser apreendido.
E a número 1 pede o seguinte: de acordo com a Lei 11.705 de 2008, Lei Seca, que tem por finalidade proibir o consumo de álcool por motorista, no seu ponto de vista, a lei conseguiu alcançar sua finalidade e por quê? Então aqui você deve responder se a lei conseguiu alcançar a finalidade dela, que seria reduzir o consumo de álcool por motoristas e, consequentemente, reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, que é o ponto principal, a que ela se destina, e depois você deveria justificar. Aqui é muito pessoal, eu coloquei apenas um exemplo, com base no que eu acredito, e foi o seguinte: eu acredito, é pessoal, por isso que eu coloquei assim, que ela tenha conseguido, pois além de seu caráter punitivo, que é extremamente punitivo, que além de uma multa alta e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a possibilidade de ter o carro apreendido. Então, além desse caráter punitivo, o número de óbitos em acidente teve redução desde a implementação da referida lei. E aí, de onde eu tirei que o número de óbitos em acidentes, teve uma redução? Eu fiz uma pesquisa e encontrei no site do Ministério da Saúde: óbitos por acidente de trânsito diminuem após 10 anos de lei seca. Esta aqui é uma matéria publicada no site do Ministério da Saúde no ano de 2008. E aponta aqui que houve uma redução de 2,4% no número de mortes por acidente de trânsito no país. Então isso é que justificou a minha argumentação aqui. Então vocês podem utilizar como exemplo e construir a resposta de vocês com base no ponto de vista de vocês. Ok? Vamos à número 2. A número 2 coloca o seguinte: o quadro abaixo apresenta a quantidade de álcool presente nas bebidas mais populares e compara o nível de álcool no sangue com a quantidade de doses de bebida e o seu efeito no organismo. Sabemos que o álcool provoca dependência e que seu uso a longo prazo provoca graves problemas de saúde. Em um breve relato apresente justificativas para que jovens comecem a fazer o uso precoce de bebidas alcoólicas. Então é para colocar as justificativas que levam eles a fazerem o consumo precoce de bebidas alcoólicas. Apresente propostas ou argumente como evitar essa situação. Então, nesse quadro abaixo, nessa imagem abaixo colocada, tem o consumo moderado, a quantidade, o nível de álcool em cada uma das bebidas, a quantidade em gramas em cada uma desses tipos de bebida. Depois é apresentado os efeitos no corpo, efeitos no cérebro e no corpo do indivíduo após consumir determinadas quantidades. E aí, para responder esta questão, eu construo um exemplo de resposta que vocês podem utilizar, colocando as justificativas que levam então ao consumo precoce de bebidas alcoólicas. Eu coloquei aqui embaixo e seria o seguinte, um exemplo: os jovens são influenciados pela mídia, círculo de amizades e, em alguns casos, pela família. Pela mídia, são influenciados pelas propagandas que buscam vender a imagem de que o consumo de álcool está relacionado à felicidade, sociabilidade, prazer e diversão. Já o círculo de amizades influencia como forma de constituir padrões de pertencimento ao grupo. Na família, a influência advém do exemplo e da possibilidade de consumo em festividades. Para refrear esse consumo precoce, são necessárias alterações sociais, midiáticas e comportamentais. É necessário entender os danos que o consumo abusivo e precoce do álcool pode ter no corpo, além de alterações na forma de vinculação de propagandas nesse contexto. Então esse aqui é um exemplo de resposta para a atividade 2. Na sequência temos aqui duas questões. A primeira é do Enem de 2003 e pede o seguinte: os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erros do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função dos níveis de concentração de álcool no sangue. E aqui então apresenta as concentrações e os efeitos dessas concentrações no corpo humano. E depois é perguntado o seguinte: uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta... Então, voltando ao enunciado, a gente tem que uma lata de cerveja provoca a concentração de 0,3. 3 latas, por uma questão de matemática simples, proporcionaria aproximadamente 0,9 gramas de álcool por litro de sangue. E aí, analisando aqui este quadro, a gente tem que 0,9 está tanto para este ponto quanto para este ponto, porque 0,9 está entre 0,3 e 1,2 e 0,9 está entre 0,9 e 2,5. Óbvio, E os efeitos apresentados aqui são euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. O segundo ponto é excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade das reações motoras. E a gente vai tentar encontrar, ver se isso aqui tem alguma das questões apresentadas abaixo. Na letra A,
queda de atenção, de sensibilidade das reações motoras? Então aqui já temos a nossa resposta, logo de cara. Por quê? Queda de atenção é apresentado aqui, ó, queda de atenção. De sensibilidade, queda de sensibilidade e das reações motoras? Então aqui já conseguimos encontrar a nossa resposta. O gabarito desta questão é a letra A. Eu não vou fazer a leitura das demais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas todas elas não enquadram nesses dois pontos que respondem à nossa questão, tá certo? Vamos à próxima questão. Essa questão da PUC-Rio e é de 2009. A lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento, obviamente. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela detoxificação é o... A resposta aqui, pessoal, é o fígado. É o fígado que é responsável por metabolizar o álcool no organismo. O gabarito dessa questão é a letra B, mas a letra A traz aqui o baço. O baço não tem essa função, ele faz parte, do sistema linfático que auxilia nas defesas do corpo. O intestino ele tem função de absorção, entre outras funções digestivas. O coração basicamente tem a função de bombear o sangue pelo corpo, essa é a função prioritária do coração. E os pulmões na captação e liberação de alguns gases. Então o fígado que é responsável pela detoxificação do organismo. Com isso, pessoal, a gente conclui aqui então a semana 2 do segundo ano do ensino médio do PET volume 3 de Educação Física. Qualquer dúvidas, deixem no campo de comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço!